aí, pessoal? Camina Samurai Pill na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos falando sobre atenção e principalmente o quão as Pandorinhas são literalmente drogadas e viciadas em atenção. Agem praticamente quase um cracudo mesmo, sabe? Um noiazão das ideias. Bora lá! Como muito bem já sabemos, as Pandorinhas são seres que parecem que nunca tiveram atenção na vida e carecem dela o tempo todo. É uma coisa de olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Elas mostram o corpo, mostram as partes, mostram tudo. E se você não der atenção, você é considerado diabo para elas. Mas por que isso acontece? Simples. O único jeito que as Pandorinhas têm de realmente exercer controle sobre a vida de um homem é pela atenção que ele pode dar a ela. Porque assim, uma coisa que eu digo é a principal moeda de barganha das seres de luz não é o bem bom. Porque se for pra saciar os negócios com bem bom, você sabe, você tem duas mãos. Tem até o meme lá do cara que descobriu você sabe, né? Você sabe. Aquele movimento, sabe? O movimento da mão. A mão, nossa melhor amiga, sabe? Você sabe, eu conheço você. Você sabe. Pois então, como eu estava dizendo, a moeda delas não é o bem bom, mas sim a reprodução e principalmente o corpo delas. Tanto é que uma frase que o pessoal diz é que a condição natural da Pandorinha é de prostituta. Eu não acredito nisso, porque isso, se a gente for passar a mesma lógica pros caras, é a mesma bosta, já que ela troca favores por sexo, o homem também troca favores por sexo, o trabalho e tudo mais pra conseguir o sexo, então ambos são prostitutos. Um é um michê e o outro é uma prostituta, ambos são cracudos nisso. Não faz sentido pra mim, não é um argumento lógico, não é um argumento lógico pra mim. Porque se a gente inverter a lógica, também funciona com a gente, e a gente não gosta quando isso funciona, então eu não gosto de duplo padrão de julgamento, afinal, justiça é justiça, justiça pra todos. Mas hoje em dia, pelo menos, dá pra dizer que elas são praticamente prostitutas sem CLT. Porque elas mostram corpo, fazem, acontece. E praticamente elas não desenvolvem nenhum outro mecanismo de validação sobre isso. Elas não desenvolvem mecanismos de validação. Como eu digo assim, mecanismos de validação é mecanismos de validação interna. Elas não conseguem se validar internamente. Elas sempre precisam da atenção dos outros, da visão dos outros. É como se fosse aquele negócio do Schrödinger, sabe? O gato de Schrödinger. Acho que é assim que se fala o nome dele, é Schrödinger. Consegui? De que pra elas só existem se algum cara estiver gadando elas ou olhando pra elas. A grandiosa maioria é assim. E o que acontece? Quando aparece um cara que tem despertar na cabeça, que é desperto, que sabe se controlar, que sabe controlar a cabeça de baixo, o que acontece? Elas entram em parafuso, porque esse cara não dá atenção pra elas. Na cabeça delas, é como se elas não existissem. Pode ter um mar de pessoas olhando pra elas. Se aquele cara não olhar pra elas, é como se tudo aquilo não existisse e elas não existissem. Meu pai me contou uma vez uma história até engraçada sobre isso. Acreditem, durante a história desse canal daqui pra frente vocês vão ouvir muita coisa que o meu pai e a minha mãe me contaram, porque eles me contaram muitos conselhos sobre isso. Acreditem ou não, eu sou um dos últimos homens criados num conservadorismo de verdade. Costumo dizer que eu sou um dos últimos exemplares da velha guarda, eu e meu irmão no caso. Ele é bem mais conservador nesse sentido, mas eu fiquei mais pra parte de
Eu sou mais tecnológico do que ele. Ele é mais pro lado das religiões, eu sou mais tecnocrata. Pelo menos até certo ponto. E o que rola? Meu pai me contando a história, que quando ele era mais jovem, tinha uma garota que era muito bonita. Sabe aquelas garotas, sabe aquelas mulher gata, sabe aquelas pandorinhas que é gata pra caramba, que tem a retaguarda boa, tem a coxa boa, tem os para-choque bom, o rosto bom, sabe? Mas que ainda assim trabalha num emprego de bosta. Porque o emprego do meu pai, apesar de não ser ruim, ainda era um emprego de bosta, porque ele ficava a maior parte do tempo fora de casa. E ele não ganhava o suficiente para todo esse tempo fora, tanto é que ele largou esse emprego por um melhor. Tinha uma pandorinha lá que era o bicho. E ela usava os gados o tempo todo para fazer os trabalhos por ela, para resolver um problema por ela, coisa e tal. E o meu pai já era casado nessa época. Eu era mais jovem, coisa e tal, meu irmão era bem mais criança. Meu irmão ainda é criança. Aí, meu pai honrando a farda, a menina tentou dar em cima dele, coisa e tal, chamar a atenção dele, ele simplesmente catou o cavaco e foi embora. Ele não deu bola pra ela. E aí ela tentou, até que ela yanderizou e queria meu pai a todo custo. E meu pai tacou o dane-se. E por causa das merdas que ela fazia, ela acabou sendo mandada para uma repartição menor. E é isso que eu quero dizer. Quando você não dá atenção, quando aquilo lá tenta fazer acontecer e você não dá atenção, aquilo não tem poder sobre você. Isso é uma das formas do que as pandorinhas tentam exercer poder sobre os homens, querendo a atenção deles, porque assim elas podem ter poder sobre eles. É isso que a televisão faz, é isso que o jornalismo faz, é isso que as mídias, desde a antiguidade, quando surgiram as primeiras mídias, no sentido de jornal, boletim diário, ou até mesmo aqueles caras que ficavam no meio da cidade gritando as notícias do dia, era o jornal da época. Sempre o ideal era trazer a atenção das pessoas para eles tentarem, digamos assim, nivelar a mente de todos naquilo que eles queriam. Porque vamos combinar, o jeito que as pandorinhas tentam chamar a atenção dos caras é o mesmo jeito que a televisão faz, que as mídias fazem, que a internet do lado bosta da força faz. Pode notar, é praticamente a mesma bosta. É o mesmo modus operandi. E quando eu vi isso eu pensei, nossa, tá top, né? Tá complicada a vida. Tá faltando criatividade. E quando a pessoa não tem, quando aquilo não tem a sua atenção, ela não tem poder sobre você. Porque as pessoas, elas só realmente utilizam da força para tentar te controlar, porque elas não têm poder sobre você. A força não é uma medida de controle, não. A força é uma medida de desespero. Porque quando tudo falha, eles tentam usar a força. Você pode notar que quando um governo tirano, ele vê que ele já não consegue mais manipular o seu povo, ele apela para a força, porque é uma medida de desespero. E quando a força falha, é porque o governo tirânico já acabou, já era. Checkmate, não tem mais. E é assim com elas. Quando ela não consegue exercer controle sobre você, ela entra em parafuso e a vida dela entra em declínio. Apesar de que o pessoal diz que elas são muito solipsistas no sentido de que elas só conseguem fazer uma média dos homens com aqueles caras que elas miram o tempo todo, isso é uma verdade até certo ponto. Porque isso é muito real. Mas é uma verdade até certo ponto porque elas também precisam dos gados. Os gados dão a validação que dá a energia que ela precisa para tentar mirar em alguém do topo. Se não tiver a validação dos gados, ela não consegue mirar no topo porque ela não tem energia, ela não tem validação interna nenhuma. E é isso que eu digo. Não dê atenção pra Pandorinha, não discuta, só siga teu caminho. Faz que nem o Xandão falou. Expande a dorsal e segue teu rumo. Porque gente assim não dá pra discutir, não dá pra dialogar.
Porque elas sempre vão se fazer de vítima e vão mover céus e terra contra você. Então só não fale nada. A não ser que, sei lá, você esteja numa situação que não dá pra fugir disso. Porque há situações que realmente não tem como fugir. Não dá. Né? Não dá. E principalmente na vida, quando um homem ele aprende a não dar atenção para aquilo que não merece a atenção dele, ele também se torna uma pessoa muito mais focada na vida, e principalmente uma pessoa que alça voos maiores, porque ela consegue não só com isso definir melhor suas metas, mas também distribuir melhor o seu tempo, aproveitar melhor o seu tempo, tanto para lazer quanto para trabalho. Consegue também, por tabela, porque se você sabe, digamos assim, controlar o que chama ou não sua atenção, você também controla melhor os seus sentimentos, controla melhor os seus pensamentos. Tanto que isso não é ensinado pra gente. Por quê? Porque é isso que mantém a gadaiada. E por causa disso também, todos preferem só seguir a manada. Porque é difícil alcançar essas coisas, mas quem alcança, porque isso é uma coisa que todos sim podem alcançar, é uma das poucas coisas na vida, pelo menos, que não é necessariamente definida pelo nascimento ou pelo lugar em que você viveu, mas sim por suas escolhas. Todos podem conseguir, mas isso é complicado, mas os que conseguem se tornam pessoas melhores. E é por isso que você vai ver que a maioria das pandorinhas não é assim. São pessoas literalmente vazias, horríveis, que não têm alegria ou felicidade alguma. Vão tentar dizer que isso é... O pessoal vai dizer que isso é coping, que é isso, é salto cozido, que a vida real é só desgraça, é só sofrimento e tal, tal, tal. Só lembre de uma coisa, o pessoal falou a mesma coisa do Universo 25 e os ratos tudo se mataram. Os ratos tudo se matou. A vida, ela é difícil, não injusta. Ela é que nem jogar contra no modo hard. Você tem que saber onde você pisa, senão você toma uma bala na cara. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!